Meus prezados irmãos e amigos, boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe em mais uma oportunidade que nos é dada do estudo e do aprendizado do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, que tanto tem nos instruído, nos consolado e nos ensinado ao longo dessa existência na Terra. Meus amigos, hoje nós temos por objetivo estudar o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse capítulo, que é um dos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, vai tratar para a gente sobre a pluralidade dos mundos habitados. Quando nós, na qualidade de espíritas, somos então apresentados as diversas moradas existentes no universo, na criação divina, assunto esse que o Cristo somente introduziu, mas não pôde desenvolver a sua época, certamente, em virtude da limitação do povo, da limitação da ciência, do atraso da intelectualidade da criatura humana, à época em que o Cristo esteve aqui conosco, mas que, assunto este, ele deixou para a posteridade, para o futuro da humanidade, quando nós, por exemplo, há mais de 2 séculos, já temos uma ciência mais desenvolvida, temos mais condições de compreensão e, portanto, no momento apropriado, através do Consolador prometido, eis que o Espiritismo vem e nos fala sobre a diversidade dos mundos existentes e, além disso, sobre a existência de vida, de seres que os habitam nos mais diversos graus e degraus evolutivos, tanto de primitividade e atraso, como de angelitude e avanço moral e intelectual ainda inconcebíveis para nós. Pois bem, meus irmãos, esse capítulo, portanto, inicia-se com a citação do Evangelho de João, na qual João registrou palavras de Jesus quando Cristo se dirigia aos apóstolos e aos discípulos na última ceia, naquele último encontro em que o Cristo teve com seu colégio apostólico e no qual ele falava muito ao coração dos discípulos e dos apóstolos, ensinando-os, tratando-os com maior carinho, mas ao mesmo tempo deixando lições que somente mais tarde seriam melhor compreendidas e sentidas pela humanidade terrestre. Uma dessas lições é justamente o que consta no início do capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Portanto, meus irmãos, essas palavras de Jesus foram compreendidas parcialmente pelos discípulos e mesmo por toda a cristandade ao longo dos séculos, porque era um assunto, conforme nós dizíamos há pouco, que não era compreensível pelas pessoas à época do Mestre. Agora Jesus, que no mesmo Evangelho de João promete o Consolador, sabia que mais tarde nós compreenderíamos o que ele queria nos dizer a esse respeito. Pois bem, meus irmãos, é a partir desses versículos bíblicos que Kardec inicia explicações valiosas para todos nós, nos mostrando que os mundos que a criação divina, infinita e ainda quase que completamente desconhecida de nós, é repleta de moradas, de casas onde o espírito estaciona, se materializa, ora em corpos mais grosseiros, ora em corpos em matéria mais sutil, e assim cada um de nós, dentro de seu processo evolutivo, adquire determinadas virtudes, vai eliminando vícios e dificuldades em cada uma dessas moradas, adquirindo conhecimentos, acumulando experiências
E assim também vamos amando cada vez mais e cada vez mais verdadeiramente, nos afastando dos instintos que nos ligam aos animais e formando na grande criação divina, na criação infinita do Pai, uma grande família, uma só família, à medida que a gente compreende e pratica a fraternidade e a caridade verdadeiras. Então, dentro dessas explicações, Kardec vai nos mostrar aqui, por exemplo, que dentro dos muitos e infinitos mundos habitados, poderias fazer uma classificação que não é absoluta e sim relativa e que está e que a gente consegue de certa forma compreender entre os mundos que são habitados, que seriam eles, segundo o codificador, os mundos primitivos, nos quais se fazem as primeiras encarnações da alma humana, as almas que cumprem nesses mundos os seus primeiros aprendizados, recebem suas primeiras lições. Em seguida, nós temos mundos de expiação e de provas, tal como a Terra, onde domina o mal. Mundos de regeneração, terceira categoria, nos quais as almas que ainda têm o que expiar recebem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal, e mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, meus irmãos, essas são as 5 categorias básicas dos mundos habitados. Kardec nos fala aqui claramente que a Terra pertence à segunda categoria, a um mundo de expiações e de provas, onde ainda domina o mal. Onde ainda, meus irmãos, exercem às vezes as mais altas posições pessoas cuja moralidade é muito questionável, deixa muito ainda a desejar, que às vezes alcançam esses postos de mando, de poder e de influência, não por possuírem grandes qualidades ou virtudes, mas às vezes por mecanismos e por meios muitas vezes lamentáveis. Portanto, não somente na qualidade de poderosos, de pessoas que dominam transitoriamente as situações materiais da vida, mas em todas as classes, em todas as esferas da convivência humana, ainda há uma grande presença do mal. Uma grande presença do interesse pessoal, do egoísmo, uma grande parcela de orgulho no coração das pessoas, uma grande dose de vaidade na conduta diária de muitos dos nossos irmãos em humanidade, ainda de avareza, ainda de cupidez, ainda de falta de paciência e de tolerância, enfim, são os quadros da vida que a gente observa na Terra, no convívio nosso cotidiano com aqueles que estão à nossa volta. Entretanto, meus irmãos, a gente observa também que se nós voltarmos os olhos para trás e estudarmos a história, o que já foi a convivência humana na Terra, nós vamos observar também que grandes avanços já foram feitos, em todos os aspectos, na vida familiar, na vida coletiva, nas sociedades. Hoje nós temos uma civilização muito mais desenvolvida do que no passado. As leis têm um peso diferente. Existem mecanismos de defesa, de proteção da criatura de bem, da pessoa que se esforça em viver corretamente. E ainda há progressos por fazer. Tudo isso os espíritos superiores nos explicam, mostrando que todos estamos submetidos a uma grande lei de progresso, que tem se efetuado individualmente e coletivamente. Melhoram-se cada ser humano individualmente, como melhoram-se também as coletividades. De maneira, meus irmãos, que na mensagem nossa de hoje, Santo Agostinho vai comentar, tanto no item 13, como nos itens 14 e 15 desse capítulo 3º do Evangelho, a respeito dos mundos de expiação e de provas. Ele nos vai dizer da seguinte forma: que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais? A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo.
destinada à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. E, de fato, há grande número de pessoas à nossa volta, no nosso convívio cotidiano, que apresentam grandes dotes da inteligência. E isso a gente vê os resultados à nossa volta. Quanto avanço a ciência já pôde efetuar e quais os resultados disso na nossa vida diária na Terra? Usufruímos da força da eletricidade, usufruímos de meios de transporte modernos, usufruímos de capacidade de nos comunicar. Hoje em dia, até mesmo numa chamada de vídeo, pessoas em continentes separados por uma grande distância. Temos já o avanço da medicina, das vacinas, do saneamento básico. Enfim, meus irmãos, tudo isso é fruto do desenvolvimento intelectual que é inerente à criatura humana que habita a Terra. Há muito de seus habitantes. E isso reflete para nós numa vida física mais avançada, mais aprimorada. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Então, cada um de nós traz consigo qualidades, valores, tendências no bem, experiências que demonstram que nós já tivemos outras existências. Tanto é que há pessoas que nascem, às vezes, de uma mesma família, dos mesmos pais, e uns desenvolvem-se tantos e outros pouco. Por quê? Fruto da diferença do patrimônio que cada espírito traz consigo. Um de nós possivelmente já viveu mais existências ou já se esforçou mais, fez melhor uso do livre-arbítrio, e outro nem tanto. De maneira que o primeiro já avançou mais em determinados aspectos do progresso individual e outro irmão nem tanto. Ainda há passos por caminhar, ainda há progressos por fazer. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Então, meus irmãos, para a gente poder ver que o nosso mundo ainda é um mundo de expiações e de provas, observemos os vícios que cada um de nós traz. As más tendências que ainda fazem parte da nossa personalidade, mostrando-nos quanto trabalho ainda há por fazer no aspecto do engrandecimento e do progresso moral. Ainda há grandes conquistas por serem efetuadas. Quantos defeitos a gente ainda observa em nós e nas pessoas que estão à nossa volta? Falta de paciência, o orgulho, a vaidade, como a gente dizia, a falta de boa vontade, a indisciplina no cumprimento de horário, no cumprimento de uma obrigação, de um compromisso, o desdém com que às vezes a gente trata uma ou outra pessoa, a falta de esforço no bem, de esforço nas boas iniciativas, tudo isso mostrando que, embora intelectualmente, no aspecto intelectual, cultural, a gente tenha avançado, no aspecto moral ainda há um grande atraso na grande maioria das criaturas humanas, muitos trabalhos por serem feitos dentro da nossa personalidade, do nosso coração. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender, subir a um planeta mais feliz. E, portanto, meus irmãos, devido a essas imperfeições que nós temos, ao mal que nós já praticamos, às falhas que já cometemos, às situações em que nós fomos omissos e, devido à nossa omissão, algo de ruim aconteceu, algo prejudicou um companheiro, um irmão nosso de jornada, é que a gente encontra-se habitando o nosso planeta Terra. Nós temos aqui faltas por expiar, sofrimentos que provocamos e que, pela lei da justiça divina, precisam retornar até nós para que a gente, por nossa vez, passe por aquilo que nós fizemos os outros passarem. Para que a nossa consciência se tranquilize, se sinta quitada com a justiça divina e assim, portanto, com o coração mais tranquilo, mais em paz,
quites com a justiça divina, nós possamos todos cumprir novas etapas, almejar novas conquistas, irmos adiante na grande senda do progresso e do aprimoramento do espírito. O fato, meus irmãos, é que esse nosso passado por expiar, nós não sabemos a dimensão que ele tem. Quais erros nós fizemos e cometemos no passado? Quando em nossa vida eles vão repercutir sobre nós? Qual será o momento em que a justiça divina vai nos chamar a contas e que as consequências do que a gente fez vai, de uma hora para outra, se abater em nossa existência? Isso é algo desconhecido. Possivelmente nós programamos esses momentos ou as circunstâncias em que essas lutas chegariam até nós antes da atual existência, no intuito de nos quitarmos com a justiça divina. Entretanto, meus irmãos, nós sabemos que muitas vezes essas consequências são severas, são difíceis, e é por isso que existe um mecanismo dentro da bondade e da justiça divina de pagarmos o mal que cometemos, as faltas em que incorremos através do amor que praticamos. Cada ato de amor verdadeiro, cada ato de caridade sincera e desinteressada, cada bem que eu proporciono ao meu próximo é capaz de atenuar ou até mesmo de me livrar completamente de uma consequência danosa que eu teria que colher nessa vida, fruto do meu plantio em existências passadas ou ao longo dessa mesma existência. Então, se todos nós temos um passado culposo e todos nós temos à nossa disposição a capacidade de quitá-lo, não somente sofrendo o que fizemos os outros sofrer, mas principalmente fazendo bem e assim atenuando essas consequências, por que não intensificarmos as nossas boas ações com todas as forças ao nosso dispor, para que a gente, portanto, suavize os rigores da justiça divina, nos utilizando desse recurso maravilhoso que o Pai nos concedeu. Dentro disso, meus irmãos, é que nós vamos agora estudar uma lição que está presente no livro A Vida Escreve, que vai mostrar para a gente justamente como que funciona esse processo de resgate das faltas cometidas no passado, mas ao mesmo tempo como que essas faltas, essas consequências se atenuam se nós vivermos de maneira caridosa. Se nós vivermos colocando o nosso interesse pessoal em segundo lugar, pensando sempre no bem-estar, na alegria dos que estão à nossa volta, fazendo por eles o que estiver ao nosso alcance. Essa lição, portanto, chama-se O Merecimento. Está no livro A Vida Escreve. Hilário Silva nos conta o seguinte: Saturnino Pereira era francamente dos melhores homens, amoroso em família, companheiro dos humildes. A caridade em pessoa, onde houvesse dor a consolar, aí estava de plantão. Não só isso, no trabalho era o amigo fiel do horário e do otimismo. Nas maiores dificuldades era um sorriso generoso, parecendo raio de sol, dissipando as trevas. Então vejam que o nosso personagem, Saturnino, procurava agir da melhor maneira possível em todos os meios em que convivia. Dentro de casa, certamente era bom pai, bom marido para sua companheira, no sentido de dar-lhes atenção, ser tolerante, ter paciência, dedicar alguns momentos de sua existência a estar junto deles, cumprindo com seus deveres enquanto pai, enquanto marido, certamente ali fazendo o que estava ao seu alcance no aspecto material, mas não somente isso, dando bons exemplos, cultivando o otimismo dentro de casa. No trabalho era um ótimo funcionário, cumpridor de suas obrigações, atento com o horário, dava algo mais onde trabalhava, não limitava-se àquilo que lhe era pedido, mas sempre que via que tinha algo por ser feito e que estava ao seu alcance, ele assim fazia. Enfim,
e assim ele agia em todos os meios de convívio. Por isso mesmo, quando foi visto de mão a sangrar, junto à máquina de que era condutor na indústria em que trabalhava, todas as atenções se voltaram para ele entre o susto e a amargura. Então, em um dia de trabalho aparentemente normal, eis que ele se acidenta. Machucou gravemente seu braço direito e saiu ali com a mão com o braço bastante machucado e ensanguentado. Saturnino ferido, logo Saturnino, o amigo de todos. Suas colegas de fábrica rasgaram peças de roupa, a fim de estancar o sangue a correr em grande quantidade. O chefe da tecelagem, solícito, conduziu-o ao automóvel, internando de pronto em magnífico hospital. Então, devido à gravidade do ferimento, o superior hierárquico dele o levou até um hospital ligeiro para que ele ali fosse atendido e recebesse a assistência necessária. Daí a algumas horas, eis que o cirurgião surge, informando sorrindo. Felizmente, nosso amigo perderá simplesmente o polegar. Todo o seu braço direito está ferido, traumatizado, mas será reconstituído em breve tempo. Então, embora ele esteja com o braço direito todo machucado, somente o seu polegar foi definitivamente comprometido. Em breve ele vai ter os movimentos do braço recuperados, de sua mão direita também. Essas feridas vão se cicatrizar e, infelizmente, ele vai ficar somente com essa sequela definitiva. Longe desse quadro, porém, o caso merecia diversos comentários daqueles que o conheciam. Devemos ajudar Saturnino. Por que um desastre desses com um homem tão bom? Era o que muitos se perguntavam. Eu não entendo como é que uma coisa dessa acontece com uma pessoa tão bacana que está sempre ajudando todo mundo, sempre alegre, feliz, esforçado no cumprimento de seus deveres. E outro dizia: tenho visto tantas mãos criminosas saírem ilesas, até mesmo de aviões que caem ao chão, e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, veio ser a vítima, comentava um amigo. Vamos ajudá-lo, cotizemos para que ele seja assistido. E havia também quem dissesse: que adianta a religião tão bem observada? Saturnino é espírita convicto e leva a sério o seu ideal. Vive para os outros. Na caridade, é um herói anônimo. Por que isso acontecer justamente com ele? Perguntava um colega materialista. Então, meus irmãos, a maioria das pessoas não entendiam. Onde que Deus permitia isso acontecer com uma pessoa tão boa? Ao passo que um ladrão, um malfeitor, uma pessoa desonesta, às vezes se acidenta, sai dali sem nenhum arranhão, ou uma pessoa preguiçosa, nada disso acontece com ela, ao passo que isso vai acontecer justamente com um trabalhador, com um homem digno, que ajuda tanta gente. Por quê? E à tarde, quando o acidentado apareceu muito pálido, com o braço direito em tipóia, carinho e respeito rodearam-no por todos os lados. Saturnino agradeceu a generosidade e as preces feitas em seu benefício. Sorriu resignado, proferiu palavras de agradecimento a Deus, mas no fundo estava triste. É como se no fundo ele acolhesse essas sugestões, esses pensamentos das pessoas que estavam à sua volta. Ele também se questionava por que ele, mesmo tendo sido tão cuidadoso, passou por aquele acidente e não teria mais ali em sua vida, dali por diante, o dedo polegar, que certamente iria lhe trazer ali algumas limitações quanto às tarefas que ele poderia fazer. De noite, em companhia da esposa, compareceu à reunião habitual do templo espírita que frequentava. Reunião íntima, sessão mediúnica. Apenas 10 pessoas acostumadas ao trato com os sofredores.
Consagrado ao serviço da prece, o operário, em sua cadeira humilde, esperava o encerramento, quando Macário, o orientador espiritual das tarefas, dirigiu-se a ele bondoso. Então ele foi até a fraternidade espírita naquele dia, na reunião mediúnica. A reunião transcorreu-se normalmente, mas ao final, eis que o benfeitor espiritual daquele grupo dirige-se em particular a Saturnino, lhe dizendo o seguinte: Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. A gente deveria refletir muito nisso, meus irmãos. Se é que a gente esteja sofrendo e passando por dificuldades, Deus não se agrada com essa situação. E nem se alegra com o sofrimento ou deseja que a gente o sofra. É uma consequência que infelizmente nos chega pela nossa própria ação, ou por a omissão nossa em determinadas situações. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia. Toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Você hoje demonstra indiscutível abatimento. Entretanto, não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, ou seja, quando você programava a sua atual existência, porque isso acontece com a maioria de nós, programou você a excursão presente. Excursão de trabalho, de reajuste. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Fez uma pausa e continuou. Há 80 anos, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque um pobre empregado enfermo não lhe obedeceu às ordens, você, com as próprias mãos, obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico de moer cana. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos não lhe saíam do coração. Por muito tempo, Saturnino, por muito tempo. Aquele quadro se repetia como um quadro vivo na sua mente. Você não se esquecia disso. Isso te atormentava intensamente. E, portanto, você então implorou uma existência humilde, em que viesse a perder no trabalho seu braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esforçando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque a sua luta continua. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo na época da colheita. Sei, porém, que hoje, por um débito legítimo, você perderia todo o seu braço direito, mas perdeu somente um dedo. Alegre-se, meu amigo. Você está pagando em amor suas dívidas à justiça divina. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas. Lágrimas de conforto, de apaziguamento e alegria. Na manhã seguinte, mostrando no rosto grande sorriso, compareceu pontual ao trabalho. E porque o fiscal do relógio lhe estranhasse o procedimento, quando o médico o havia licenciado por 30 dias, respondeu simplesmente: o senhor está enganado. Não estou doente, fui apenas acidentado e posso servir para alguma coisa. E caminhando, fábrica adentro, falou alto, no desejo de que todos o ouvissem. Graças a Deus.
Então, meus amigos, a gente observa por meio desse caso, dessa história trazida por Hilário Silva, que todos nós temos um passado desconhecido, que faz parte do nosso caminho evolutivo e de cujas consequências, mais cedo ou mais tarde, podemos ser afetados na atual existência. Qual sofrimento a gente já provocou? Quantas lágrimas nós já fizemos outros derramarem? Quanto prejuízo nós já provocamos nos outros? Por tudo isso que nós não sabemos, mas que é algo comum à grande maioria das criaturas humanas, melhor seria se nós, tal como Saturnino, nos esforçássemos o quanto antes, a partir de hoje, o mais rápido possível, com todas as nossas forças e recursos ao nosso alcance, no bem que a gente deve fazer ao nosso semelhante. Porque assim nós liquidaremos, atenuaremos essas consequências que mais cedo ou mais tarde podem nos atingir. Dizia Jesus a Madalena: o amor cobre a multidão de pecados. E vale para ela como vale para todos nós. Quanto mais amarmos, quanto mais praticarmos o bem, mais quitaremos os nossos débitos para com a justiça divina e mais desenvolveremos em nós as virtudes que o Cristo tanto nos ensinou e tanto espera de cada um de nós. Que Jesus nos ampare a todos. Meus amigos, chegando ao fim do nosso tempo, elevemos agora os nossos pensamentos em prece, de agradecimento e também de rogativa, a bondade e a misericórdia divina. Deus nosso Pai, Criador do céu, da terra, do universo infinito, nós lhe agradecemos por todas as bênçãos e por todo o amparo com que o Senhor cerca a nossa vida e cerca cada vida que habita este plano da evolução e todos os demais na infinitude de vossa criação. Rogamos ao Senhor, Pai amado, que nos traga as bênçãos e o amparo de que a gente necessita. Que o Senhor leve ainda o vosso amor, a vossa proteção, especialmente onde há dor e sofrimento. E aqui nós lhe rogamos, Mestre, que o Senhor abençoe a humanidade terrestre, para que evitemos e possamos acabar o quanto antes com esses conflitos que observamos recentemente no mundo, já totalmente fora de época, fora de hora, porque a humanidade terrestre já precisa livrar-se definitivamente do fantasma da guerra. Que o Senhor ampare aos governantes, aos dirigentes, às pessoas, homens e mulheres que têm poder e influência, e que possamos todos nós, Mestre, em todos os recantos do mundo, mantermos-nos em preces e em orações para que haja paz e harmonia, não somente onde existe guerra e conflito, mas também dentro dos nossos corações, dos nossos lares, dos nossos ambientes de trabalho, das nossas famílias. Que essa oportunidade sempre se repita em nossas vidas e que o Senhor nos guie e nos ilumine por onde quer que a gente vá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, damos por encerrado o nosso singelo estudo, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.